Muito boa tarde, estamos iniciando aí mais um fechamento do mercado. Hoje é terça-feira, dia 17 de maio. A gente teve aí de fato agora a definição da equipe econômica pelo Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, que teve o seu pronunciamento hoje desde as 8h30 da manhã, já anunciando a nova equipe. Consequentemente, isso a gente tem algumas informações para passar para vocês sobre o mercado internacional, sobre o mercado local e a atualização das nossas carteiras. Vou começar aqui falando para vocês, nesse momento, o índice Bovespa trabalhando aí com queda de 1,74%, cotada na casa de 51 mil pontos, aproximadamente 50.900 pontos é a cotação do índice Bovespa. Alguns papéis são destaques hoje. No campo positivo a gente tem Lojas Americanas sendo o principal papel, puxando aí na casa de 6,29%. É um papel que encontra-se na nossa carteira da Arena. A gente também tem Vale 5, BRAP 4, CSN e Vale 3 trabalhando todas no campo positivo. Já no campo negativo a gente tem Goal 4 liderando com 5,63% e em segundo Rumo Logística na casa de 5,61%. Vale lembrar, depois de 3 dias de fortes movimentações positivas, JBS sinaliza aí uma movimentação de correção, 5% de queda. É um ativo que está bem interessante para a gente poder avaliar graficamente. Então a gente teve aí, então, alguns pontos a serem destacados, tá? O ex-economista-chefe do Banco Itaú, ele agora é o novo presidente do Banco Central, indicação feita pelo Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda. A gente também teve aí a possibilidade do Pedro Parente assumir o lugar do Bendini na Petrobras. Pedro Parente, ele é o CEO, tá, da Bung, ele era secretário do Planejamento, enfim, tem alguns cargos já relacionados ao governo, então ele está sendo cogitado para assumir a presidência da Petrobras. Então a gente também teve a Gerdau se pronunciando que ela ficou surpresa com a citação da companhia sobre o processo de corrupção envolvendo a CARF, que seria nada mais a subordinação, subornar os fiscais do Ministério da Fazenda sobre tributos a serem pagos para o governo. E ainda a gente continua com o imbróglio da Usiminas e da CSN, na qual a CSN indicou duas cadeiras para compor o Conselho de Administração da Usiminas e eles seguem ainda resistentes a esse ponto. Olhando o cenário internacional, a gente tem aí o S&P Futuro trabalhando com queda de 1% aproximadamente, Europa trabalhando levemente no campo negativo, somente a Espanha com 0,19% em alta, e a gente teve a China e o Japão fechando em direções opostas. O Japão fechando em alta de 1%, enquanto a China teve uma desvalorização de 0,25%. Algumas informações no cenário internacional, a gente tem aí o superávit comercial da zona do euro aumentando aí para 22 bilhões 300 milhões de euro no mês de março, em comparação a 20 bilhões e 600 milhões referente ao mês anterior. A gente tem um dado da produção industrial no Japão, que foi revisado em alta, tá? Ele saiu de 3,6% e foi revisado para 3,8%. Agora, para finalizar as principais informações, temos aqui minério de ferro, tá? Minério de ferro subindo 2,5%, 2,55%, cotado na casa de 55 dólares e 78 centes a tonelada da commodity. A gente tem as mineradoras principal BHP subindo 2,5%, enquanto a Rio Tinto sobe 1%. Petróleo WTI negociado no Texas, 1,3% de alta, e o Brent negociado na Europa, 0,67% de queda. Vou apresentar agora para vocês o resultado acumulado da nossa carteira. Vale lembrar que a gente está aí na segunda semana da nossa carteira. Então, só para reforçar, tá? Lojas Americanas desempenhando uma forte movimentação direcional hoje. A gente iniciou a compra nela ontem a R$ 14,80. O ativo chegou a bater a R$ 16,10. Então a gente segue com ela na carteira dando um retorno de 7,7% e acionou a nossa venda no índice futuro, que nada mais é do que a venda de 2 mini contratos a 51.700 para poder redear a nossa carteira. Provavelmente os outros 3 papéis eles não irão acionar a nossa carteira, tá certo? Eles não irão acionar a nossa carteira e consequentemente é isso, a gente vai ficar somente na posição das 12. Logicamente que tem amanhã ainda para definir se os ativos irão acionar, tá certo? Lembrando que pegamos o nosso capital dividindo 20% igual para todos,
Tá aí o resultado bruto acumulado, levando a média ponderada de 20% para cada ativo, a gente está tendo um retorno nessa semana de 1,61. Olha, lembrar que a semana passada a gente teve um encerramento em 1,96. Vou começar agora aqui falando sobre alguns ativos em que chamaram a nossa atenção para esse pregão e que a gente vai ficar de olho para poder se posicionar ou para ter alguma leitura no próximo pregão. Então, primeiramente aqui, índice Bovespa trabalhando com 1,96% de queda, aproximadamente 2% de queda, e de fato o índice agora chega num patamar de suporte e está querendo perder aqui o patamar que nós comentamos com vocês, que nós estamos comentando já há um bom tempo, que é a região dos 51 mil pontos. Bom, Danilo, então perdeu, tem de fato agora uma sinalização de correção, melhor, uma sinalização de reversão de movimento. O índice Bovespa passa por uma movimentação de cai, corrige e posteriormente uma movimentação de queda. Tá? Isso aqui é um pivô de baixa? Sim, é um pivô de baixa. Então nós temos o fechamento abaixo da cabeça do pivô, porém, para confirmarmos aqui esse cenário de queda, eu ficaria de olho na perda do Ibov amanhã, tá? Para mim, eu não confirmo aqui um pivô, ele vai ter uma sinalização negativa. Se perdermos aqui, pelo menos, trabalharmos uma hora abaixo desse patamar de preço, ele sinaliza uma queda e uma reversão de viés. Algum ponto em que me chama a atenção que o ideal teria que perder a sombra na casa de 50 mil pontos. Tá? Então, entre mínima e o ponto que ele perdeu, estamos falando de 1.000 pontos, então é uma movimentação bem expressiva. Tá? Uma movimentação bem expressiva que a gente vai ficar de olho. Tá bom? Então, pessoal, muito cuidado, o índice Bovespa tem alguma movimentação de queda, eu não descarto a possibilidade dele estar segurando em cima de uma região de suporte ainda, eu tenho uma linha de tendência de alta, a gente tem aqui um canal de alta ainda estabelecido no índice, então assim, eu vejo que tem espaço para cair, porém temos vários obstáculos para poder segurar essa queda, então muito cuidado com operações de venda, e se a gente for analisar, o gráfico de alguns papéis, eles estão bem esticados na queda e testando uma região de suporte. BBAS3. BBAS3 é o primeiro papel que a gente vê que está bem esticado no campo negativo. Hoje cai aqui bem, tá? Veio trabalhando aqui com queda de 4,6% e estamos próximo a uma região de suporte. Tem espaço para quedas? Tem, porém eu já fico desconfortável de vender. Eu gostaria de ver algum candle comprador nesses patamares de preço para aí sim poder trabalhar uma movimentação positiva em Petro. BRAP4 é um outro papel que trabalha dentro de uma região de suporte, dentro de um cenário de consolidação. Nós iremos acompanhar aqui a BRAP4 na superação da máxima de hoje e de ontem, superando esses patamares de 7,38, pode sim desenvolver uma movimentação direcional de alta. B2W, BTOL3, tá? B2W é um papel que tá interessante, graficamente falando, é um ativo aí em que a gente tem que ter um pouco de cuidado a mais, tá? Temos aqui um candle comprador que foi feito ontem e agora eu vou ficar de olho na superação da máxima dele, tá? A gente pode ficar de olho aqui em 10,79. Se eu colocar o gráfico de 15 minutos, melhor, 60 minutos, perceba que eu tenho um sobe, passa por uma correção, se romper 10,79 é compra. CSNA3 é um outro papel que também trabalha em cima de uma região de suporte, caiu muito forte, há espaço para quedas, porém não vejo que agora é o ponto para se posicionar. Quem entrou, parabéns, quem não entrou, não vejo que é um ponto para vender. Tá? Eu procuraria alguma brecha no gráfico de 60 ou no gráfico de 15 minutos para trabalhar compras. CSN para mim é compra amanhã na superação de 8,87. Poxa, Danilo, mas você está falando compra, se superar tal patamar, e se não superar? Ele continuará caindo e eu não vou entrar na operação. É simples assim. Então a gente tem que definir como nós iremos acompanhar o mercado. Vários papéis caíram bem, estão em cima de suporte, definiram resistência. Eu não vendo mais os papéis depois de queda de 15%, 20%. Eu vou marcar a resistência e atuar no rompimento da resistência para ele pegar um pivô de alta, algum possível repique no gráfico diário. Então muito cuidado, tá, pessoal? Para interpretar, então é compra. Peraí, compra devido a alguns critérios. 8,87 é compra? Sim, estamos lá. Voltando aqui. Então CSN, 8,87 eu trabalho compra na superação desse patamar. Cirela é um ativo que chama a nossa atenção, tá? De uma maneira bastante atenção tá chamando, ok?
tem aqui uma região de suporte, tá próximo, tem um espacinho, um leve espaço para poder corrigir ainda, tá? Provavelmente a gente está na retração de 38,2 e aqui está me formando um martelo. Eu vou marcar a máxima deste candle e a do dia de hoje. Superando a máxima do dia de hoje, a gente pode trabalhar uma compra. O principal ponto para trabalhar a compra ali seria na supressão de R$ 11,07. ELPL4, Eletropaulo. Eletropaulo caiu bem, terceiro dia de queda consecutivo. Muita atenção para quem está vendido. Reduza as suas exposições, ajuste os seus stops, porque chegou no patamar de suporte. E eu particularmente vou avaliar também amanhã alguma possibilidade de trade, algum candle comprador, se eventualmente o papel me dá algum suspiro no intraday. Então, atentos aqui, eu vou trabalhar a compra na pressão de 7,75 também em Eletropaulo. Embraer nós comentamos ontem, estamos avaliando, olha que bonito essa configuração de Embraer. Notem que a máxima de hoje foi na máxima de ontem. Então, olha o intraday da Embraer. Tá bem definido, tá, pessoal? É um papel que nós iremos trabalhar, compra, se superar R$ 18,93, esperando um pivô de alta um pouco mais longo. Claramente, se perder 18,58 é queda. Gerdau, GGBR4. GGBR4 é um papel em que tem uma volatilidade elevada, chama a nossa atenção. Candle de indefinição, deixa eu só colocar uma banda de Bollinger aqui para tirar as dúvidas. Um candle de indefinição em cima de suporte, fora das bandas de Bollinger, tá? Esse cenário aqui é um cenário de compra contra a tendência por afastamento da média e se superar a máxima, tá? Compra para afastamento da média e se superar a máxima. Então vamos acompanhar amanhã. Para quem tem um perfil arrojado, eu não acho errado comprar hoje, mas como a bolsa está se movimentando da maneira que ela se movimenta, eu prefiro aguardar amanhã o rompimento desse nível de resistência em 6,30. Superando 6,30 é compra. Para quem tem um perfil mais arrojado, superou aqui 6,16 é compra. Ok? JBSS3. Depois de uma fortíssima movimentação direcional de alta, o ativo vem me tocar numa região importante de resistência. Me define aqui um candle vendedor, um padrão de penetração em cima de resistência. A perda mínima sugere uma queda em JBS. Vamos monitorar o gráfico de 60 minutos. Amanhã, se eventualmente o ativo perder aqui 11,49, abre espaço para uma movimentação de queda. JBS, Lojas Renner, LREN3. Lojas Renner é um outro ativo em que a gente chama a atenção. Foi tocado aqui um suporte importante do papel, rompe máxima. A expectativa é que ele vai testar a resistência aqui na casa de 22,40. Temos aqui RADL3. Pessoal, RADL3 a gente está namorando ela por um bom tempo. Olha o semanal da RADL. O RADL não faz um mastro e uma bandeira, tá? E ela está acumulando próximo à minha máxima da semana passada. Se eu colocar um diário, um gráfico diário, tá? Se eu colocar um gráfico diário, a gente vai ficar de olho aqui no rompimento de 58,62. É uma consolidação também de um master e bandeira no gráfico diário. O rompimento desses patamares podemos levar aí a uma movimentação direcional de alta. Então monitorem RADL para uma possível compra. E VLID 3 é um papel que chama a nossa atenção, tá interessante por esse cenário de acúmulo de preço, tá? Se ele eventualmente romper aqui 32,40, a gente pode avaliar uma operação de compra e pensarmos em um pivô de alta. Eu gostaria de agradecer a sua atenção nesse fechamento do mercado. Obrigado pela companhia. Bom restinho de terça-feira. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu e toda a equipe da Arena do Investidor estaremos aqui no Blackboard da XP. Meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade. Até lá.